Boa noite, seja bem-vindo. Viramos aqui a página neste Jornal 2 de domingo. É meu convidado Nuno Camilo, ele é o presidente da Associação dos Comerciantes do Porto e vice-presidente da Confederação do Comércio. Boa noite, Nuno. Bem-vindo. Estamos numa época em que a concertação social tem um papel importante, mas onde alguns dos temas acabam por passar no Parlamento. No final da semana tivemos a concertação social a lembrar ao Governo que as alterações à lei laboral, com a questão da penalização das empresas que têm trabalhadores precários, deveria ter sido discutida primeiro na concertação e depois no Parlamento. Qual é a sua opinião? Que equilíbrio temos que ter entre os decisores políticos, com esta fórmula de governo muito suportada no Parlamento, e a necessidade de ouvir quem tem que aplicar depois as leis no dia-a-dia? É verdade. Eu considero que as instituições devem ser respeitadas por aquilo que representam e pelas funções que lhe foram confiadas no exercício da sua atividade. E aquilo que tem acontecido com este governo, essencialmente, muitas vezes é que há uma ultrapassagem daquilo que é a concertação social. Há matérias que devem ser debatidas e devem ser alicerçadas, e prova disso é que quando da Troika o acordo da concertação social foi um sinal de conforto para aquilo que era as necessidades do momento, e agora vemos um governo que está alicerçado na Assembleia da República numa geringonça, e que muitas vezes há acordos que foram feitos políticos, celebrados não no Parlamento, mas fora do Parlamento, pós-eleições legislativas, e que ultrapassam aquilo que é as necessidades da concertação social. Nós devemos ter esta sensibilidade, que é a concertação social é, ao fim e ao cabo, o órgão que tem uma representatividade muito transversal, diferentes setores e diferentes áreas de atividade, o que faz com que os seus interlocutores tenham uma sensibilidade acrescida e que possam acrescentar valor àquilo que são o desenvolvimento do tecido empresarial. É óbvio que será muito difícil haver um acordo e que as partes estejam sempre de acordo, porque são princípios corporativistas que muitos defendem em relação àquilo que são as entidades e às atividades que têm. Mas é de todo relevante a concertação social continuar a ter um peso, quer seja em Portugal, quer seja noutros países, mas essencialmente na nossa economia, porque ao fim e ao cabo é um garante da estabilidade social entre os interesses das entidades patronais e dos sindicatos. O crescimento do país está muito alicerçado no turismo, para além de todas as outras áreas industriais. O comércio está intimamente ligado a este fenómeno. Estamos a fazer isto de forma sustentada? Qual é a sua opinião? Essa pergunta é a pergunta maravilha para mim, por assim dizer. Primeiro porque eu defendo há muito tempo que nós estamos neste momento a viver do turismo, mas sem estratégia. E quando falo sem estratégia é que estamos única e exclusivamente a receber os turistas e não estamos a orientá-los para aquilo que são os caminhos que nós deveríamos fazer com eles. A primeira questão prende-se. Hoje nós temos um turismo a crescer, a criar uma especulação imobiliária enorme, quer nas regiões do Porto e de Lisboa, uma exorbitância, e a criar desequilíbrios muito grandes, e em contrapartida nós devíamos olhar para o turismo e conseguir fatiá-lo em vários segmentos. Por exemplo, a questão do turismo da saúde. Nós hoje em Portugal temos um conjunto de equipamentos, diria, hospitais privados, que têm uma infraestrutura fora de vulgar e têm médicos do melhor que existe no mundo. E nós poderíamos estar a vender o turismo da saúde. E quando digo vender o turismo da saúde, são as pessoas virem a Portugal fazer operações, fazerem consultas, fazerem check-ups dos seguros que têm a nível internacional. E, em vez dos brasileiros irem para Miami, que não percebem muitas vezes a língua mãe, o português, poderiam vir para Portugal fazer os seus tratamentos. E quando eles vêm, não vêm sozinhos. Eles vêm sempre acompanhados. E essas pessoas estão a fazer o dito consumo direto e indireto na nossa economia, porque vão ter que se alojar, vão ter que ter refeições, vão ter que usar transportes e vão ao comércio também fazer as suas compras. Poderemos também olhar para aquilo que é o turismo do património mundial. É ímpar aquilo que nós temos em Portugal. Num raio de 400 km nós conseguimos ir a Évora, conseguimos ir ao Douro, conseguimos ir a muitos espaços que têm o reconhecimento, o caso do Porto, como património mundial. Depois vemos também o turismo dos eventos. Nós temos o Red Bull no Porto, que foi feito recentemente, mas havia necessidade de promover eventos de outra dimensão. Em tempos, eu abordei essa questão com a autarquia, até que o turismo do Porto e Norte de Portugal,
internacional, que a questão do São João deve ser vendido como um evento internacional. Aquilo que é a Festa da Cerveja em Munique não é a Festa da Cerveja há 5 anos. Foi um evento que foi desenvolvido ao longo do tempo e que foi crescendo e ganhando notoriedade. E era preciso nós conseguirmos consolidar e termos turistas de vários segmentos diferentes. O turismo do desporto, por exemplo, o caso das atividades que nós poderíamos fazer. Depois vemos que hoje temos uma lacuna grande, é que não temos nenhum equipamento na cidade que possa ter a capacidade de absorver aquilo que são os grandes congressos. Imagino cidade que era... está a falar do Porto, por exemplo. Porto região. O que está a ser feito agora no Pavilhão Rosa Mota, no não tem escala para responder a um evento de grande dimensão. O que é um evento de grande dimensão? Se nós quisermos ter um congresso de médicos, de arquitetos, de engenheiros, com 5.000 pessoas numa nave principal, e se tivermos que ter workshops em salas paralelas, nós no Porto não temos capacidade para responder. Mas não corremos o risco de criar estruturas como o Aeroparque em Santa Maria da Feira, que de repente se transformou num enorme elefante branco. É verdade, mas está muito deslocalizado. Nós não temos acessibilidades. Para irmos para lá, o táxi fica caro, não há transportes diretos. Enquanto se for na região do Grande Porto, nós conseguimos com o metro, com transferes mais curtos, conseguirmos fazer essa ida aos espaços e conseguimos, ao fim e ao cabo, fazer com que as pessoas sintam conforto. E depois havia a necessidade, acima de tudo, nós termos uma estratégia relativamente àquilo que é a ideia de cidade para conseguir combater essa questão do turismo. E veja o seguinte, nós hoje temos uma densidade de construção que deveria duplicar em zonas como Campanhã e em Paranhos, de maneira a que nós conseguíssemos baixar o preço do custo da habitação e não fosse tão apetecível, como neste momento é, uma pessoa não viver no Porto. Porque do ponto de vista do peso da renda e do custo da habitação, não é nada possível viver na cidade do Porto. É replicável em Lisboa. Lisboa está cheio de habitação, mas não é para os lisboetas. Claro. E prova disso é que nós, neste momento, nós enquanto associação e a própria Confederação do Comércio, uma das bandeiras que tem neste momento em cima da mesa é a revogação desta lei do arrendamento para repensar, porque não está a surtir o efeito que era desejável e é preciso ir ao encontro daquilo que são as necessidades das empresas e, acima de tudo, do equilíbrio da sociedade. Porque muitas vezes os dirigentes associativos não são completamente cegos a defender aquilo que são só os seus interesses. Também têm uma questão de sustentabilidade, como disse, na questão que me colocava. E repare no seguinte, nós hoje, numa cidade como o Porto, em que o crescimento do turismo é fora do lugar, estamos, ao fim e ao cabo, a fazer com que outras áreas de negócio comecem a desaparecer e começamos a ter cidades cinzentas, como já está a acontecer e como já aconteceu por esse mundo fora. O comércio e a sua confederação do comércio é muito mais do que os comerciantes das lojas tradicionais, das velhas lojas tradicionais que encantam os turistas e que encantam os portugueses nos centros históricos. Vocês, nesta altura, têm uma visão quase 360 da economia. Quem é que faz parte desta confederação? É verdade. A Confederação do Comércio é uma entidade que representa neste momento aproximadamente 108 associações, 1.200.000 trabalhadores. 700.000 no comércio e 500.000 nos serviços, e isto não contando os que são voláteis na altura do verão, que é o caso, há setores de atividade que na altura do verão absorvem mais emprego. E vai desde as farmácias até ao audiovisual. Nós vamos desde as farmácias ao audiovisual, aos transportes de mercadorias, aos transportes de passageiros, à Aresp, às regionais, às setoriais, à Associação de Imobiliário. Portanto, conseguimos ter uma visão estratégica daquilo que é o país na sua atividade e conseguimos, acima de tudo, absorver diferentes sensibilidades, o que nos dá uma capacidade de ter uma atividade muito mais forte e vincada e, acima de tudo, muito mais afinada naquilo que são as necessidades, por exemplo, da concertação social. Isso dá uma voz com mais poder dentro da concertação social? Sim, vejamos que os grandes acordos que têm sido feitos nos últimos tempos, a Confederação de Comércio foi sempre parte integrante e foi um dos que assinou os acordos. E prova disso também é o peso institucional e o reconhecimento daquilo que é hoje a Confederação do Comércio, na pessoa do Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, que foi reeleito pela 3ª vez para Presidente da Confederação. Portanto, significa que está a fazer um bom trabalho e é reconhecido pelos seus pares. Queria voltar aqui ao início da nossa conversa com esta proposta de penalizar as
empresas que tenham trabalhadores precários. Era uma promessa do Governo, em conjunto com o Bloco de Esquerda, que tem sido repetida. Parece que chegamos agora à parte prática de a aplicar. Acha que vai funcionar? Essencialmente, nós percebemos essa necessidade. Existem alguns desequilíbrios neste momento na legislação laboral e que era preciso corrigi-las, é verdade também, mas neste momento esse não é o grande problema estrutural que nós temos. Um problema estrutural que nós temos, e é pertinente, é nós percebermos que hoje, com uma lei do arrendamento, nós despejamos um inquilino, que neste caso um comerciante, e ele tem que, ao fim e ao cabo, despedir os seus colaboradores. E a indemnização que vai receber não vai conseguir compensar os seus colaboradores. Era importante proteger quer os inquilinos normais, quer os comerciantes nas zonas históricas das cidades, nomeadamente. E depois há uma questão de injustiça que nós defendemos, que é o caso da questão do património, daquilo que é criado pelo proprietário do negócio. Nós hoje temos uma propriedade do imóvel, e essa é reconhecida, plasmada na lei, mas a propriedade do negócio não está devidamente plasmada e reconhecida no que diz respeito quando existem estas situações anormais, que é o caso de um despejo, porque não há acordo da renda, porque quer o espaço, porque não há renovação, o que seja. E, na verdade, o que acontece é que o empresário criou uma marca, criou um produto, criou um conceito e, passados 5 anos, face à legislação que está em vigor, pode não ser-lhe renovada a sua perduração naquele espaço e, no dia seguinte, o que poderá acontecer é que o proprietário do imóvel pode abrir o mesmo negócio, trocando-lhe única e exclusivamente o nome e ficar com a clientela, ficar com o produto, ficar com a marca e com o conceito. Eu não quero fazer publicidade a nenhum espaço, mas vejam o que é aquelas lojas que a cidade do Porto hoje tem, que são notoriedade, e algumas que já saíram no Financial Times e outros jornais de referência a nível mundial, e que, se forem despejados, no dia seguinte o proprietário do negócio pode ficar com a mesma atividade sem nenhum custo. Parece-me subejamente infeliz esta questão e, acima de tudo, muito prejudicial do ponto de vista de quem criou o negócio, porque, ao fim e ao cabo, viu-se, diria que sem capacidade de reagir e, acima de tudo, privado daquilo que foi um património que criou. Queria amar que as pessoas, quando passam à porta, não sabem de quem é. O que interessa é que está aberto e que entram e consomem, não é? Mas não me respondeu à questão dos precários. Acha que vai diminuir? No que diz respeito à questão dos precários, eu considero que não. Neste momento, as empresas, quando estão a fazer contratação, e vejamos o caso do setor do alojamento e do setor da restauração, fazem uma questão muito pontual e têm alturas sazonal. Claro. O que acontece, por exemplo, o caso das termas, é muito prejudicial. Não há termas no país que não conseguem estar abertas o ano todo, porque aquilo só funciona durante 6 meses. Portanto, essas empresas vão ser penalizadas e essa penalização vai ter que ser repartida, quer numa redução dos salários para os trabalhadores, que poderiam ganhar mais e vão ter uma redução nessa repercussão, e os empresários também vão ter que repercutir parte dessa penalização neles. Portanto, não é algo que incentive neste momento. Importante era nós conseguirmos ter um regime que fosse muito mais favorável no que diz respeito aos trabalhadores, incentivá-los a eles perdurarem nas empresas, mas também, ao fim e ao cabo, eles não pensarem que têm um trabalho para a vida. Hoje, se um empresário quiser despedir alguém, é uma dificuldade enorme. Não estou a dizer que nós devemos liberalizar... Mas foi simplificada a lei, nesse sentido. Ainda não criamos não está. mais emprego com esta simplificação. Ainda não está nos moldes. Acha que ir mais longe? Temos que ir mais longe. É uma questão de necessidade do mercado. Porque hoje nós temos muitos colaboradores que estão nas empresas e, como sabem que aquilo é um trabalho quase para a vida e como as indemnizações são muito grandes, são demasiadamente zelosos na sua atividade. Nuno, obrigado por ter vindo a esta página 2. Nuno Camilo é o Presidente da Associação dos Comerciantes do Porto e Vice-Presidente da Confederação do Comércio. Voltamos amanhã com as notícias do dia, como sempre, às 9h30. Não se esqueça, na próxima terça-feira temos Jornal 2, especial Património. Vamos até Lisboa conhecer um Palácio Nacional bem especial. Boa noite, até amanhã. Obrigado.